mas eu só quero que vocês me avisem a quantidade. Só quero que vocês me avisem a quantidade de pessoas que vão, para eu poder me organizar, tá certo? Eu sei que não vai todo mundo. Não tá vendo todo mundo, achei nem as aulas online. Tô vendo aqui, caralho. Pera. Cronograma da disciplina. Olha, pessoal, tá aqui, ó. A última aula de vocês é dia 4 de novembro, teórica. A gente vai ver técnicas analíticas de volumetria. Pronto, que é a trilha 16. Depois daqui, ó, aula prática, aula prática, aula prática, aula prática. Aí é a P2. Certo? Ou seja, o mês de novembro todinho e o primeira semana de dezembro é só aula prática. Beleza? Fechou? Aí a gente termina aqui em outubro ainda. Vocês não tem um mês aí. Quem não puder vir, beleza. Quem puder vir, vai ser bacana as aulas. Certo? Então, bora começar a aula. Que nós vamos ver um assunto bem novo mesmo. Mas que eu acho de extrema importância para quem estuda qualquer matéria relacionada à química, que é a eletroquímica, tá bom? O conteúdo da P1 vai até onde? Até a aula, deixa eu ver como é que eu fechei com vocês, até a aula 9, Ismalha. Porque o recomendado pela coordenação é até a aula 8, certo? Mas a aula 9, se vocês não se lembram, eu acho que se lembram, é praticamente só cálculo, certo? Aí eu achei que ia ficar tanto mais pesado a P2, deixando todos os cálculos de precipitação para a P2, como não faz sentido quebrar o conteúdo assim. Tipo, vocês vão ver toda a teoria de precipitação na AP1 e todos os cálculos de precipitação na AP2, vocês vão ter que lembrar isso depois de um mês, é mais complicado. Então eu vou deixar até a aula 9, certo? Da trilha. Ou até a aula de precipitação que está no YouTube, que foi a última aula que vocês viram. É até lá. Certo? Então, bora lá. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Analítica Qualitativa, que está misturado meio com quantitativa, mas bora se embora. Certo? Eu vou focar na Analítica 2, mais a parte de análise mesmo. Aqui eu quero ver se eu consigo abordar o tanto de teoria que eu não consegui abordar na geral. Lockdown está dando boa noite para vocês. E nós vamos estudar o quê? Eletroquímica, especificamente a parte de NOx, que é número de oxidação, e pilhas. Certo? Próxima aula a gente continua com a parte dos cálculos. Mas por enquanto aqui vai ser mais teoria, só com a parte mais bestinha ali do cálculo. Pilha, eu até sei o que é. Mas NOx eu nunca vi mais gordo. Certo? Vocês já ouviram falar de NOx? Já devem ter ouvido falar de mim, de NOx. Somente quem fez a Orgânica 1. Já. Pois é. Cuidado com a gordofobia, viu, meu irmão? Mas NOx nada mais é que o número de oxidação. Certo? Ah, agora eu entendi. Agora eu ainda não entendi. O que é o número de oxidação? Primeiro ano do ensino médio. Exatamente, doutor. É lá que a gente vê isso aí. O que é o número de oxidação? Vamos definir. Número ou estado de oxidação, ele se refere ao número de cargas que um átomo teria em uma molécula ou composto iônico, caso houvesse transferência completa dos elétrons. Certo? Tá quase. Dá um exemplo aí. Beleza, analisa aqui comigo. Você tem um NaCl, certo? Que a gente tem uma molécula. Se a gente pensar na eletronegatividade desses caras, se eu pensar nesses átomos, eu sei que o sódio, lá na distribuição eletrônica dele, ou então no átomo dele que seja, eu sei que o final do sódio é S1, certo? Ou seja, para ele é muito fácil perder esse elétron. O que é que o NOx diz? As cargas que o átomo teria em uma molécula se houvesse transferência completa dos elétrons. Ou seja, se o sódio perdesse esse elétron, qual seria a carga dele? Certo? Seria mais um. Perder um elétron fica com uma carga positiva, não um elétron não é uma carga negativa. E o cloro? Se eu olhar o cloro, se eu me lembrar, o cloro é assim, ó. S2P5. Certo? O finalzinho dele. Ou seja, para ele fechar aquela regra do octeto que eu falei para vocês lá atrás, ele precisa ganhar um elétron. Então, se ele transferisse toda a carga para ele, quanto é que ficaria o NOx dele?
Menos 1, porque ele ganharia um elétron. Beleza? Essa é a ideia. Mas essa é a carga deles. Afinal, é um composto iônico NaCl. É. Mas a gente pode usar esse mesmo raciocínio para composto covalente. Que lembra que o composto covalente, como o HCl, por exemplo, ele tem cargas parciais. Tipo, o cloro tem carga parcial positiva. Desculpa, carga parcial negativa. E o hidrogênio tem carga parcial positiva. Por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. O cloro puxaria para ele os elétrons da ligação, deixando o hidrogênio com pouca carga. Agora, como é que seria a carga se o cloro conseguisse puxar completamente a carga para ele? Aí seria o quê? Mais um para o hidrogênio, que perdeu, mais um para o cloro. Menos um para o cloro, que ganhou o elétron. Deu para entender? É como se eu considerasse a ligação covalente como se ela fosse um composto iônico. Certo? Onde eu vou ter uma transferência total de carga. Aí eu não falo mais em carga parcial. O número de oxidação é 1. Como se toda a carga fosse transferida. O número de oxidação é menos 1. Como se ele tivesse recebido toda a carga que foi transferida do hidrogênio. Beleza? Ficou claro isso, galera? Ah, quer dizer que não importa o tipo de composto. O NOx será como se todos os elétrons possíveis fossem perdidos ou ganhos. É isso? Aham, exatamente isso. Vocês conseguiram entender o que o Lockdown entendeu aí? Hein? Se o elemento puder perder 2 elétrons, ele vai perder 2 elétrons. E vai ficar com carga 2 mais. Se o elemento puder receber 3 elétrons, ele vai receber os 3 elétrons. Ele vai ficar com NOx 3 menos. Sacaram a ideia? Se puder acontecer, ele vai acontecer. Explico. Como é que eu posso te explicar de uma forma diferente? Seguinte. Vamos... Pronto. Bom, vamos pegar aqui o HCl. Como é que é esse átomo? É o átomo de hidrogênio, que tem um elétron aqui, e o átomo de cloro, que tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente já sabe, quando a gente estudou quando a gente estudou teoria atômica, ligações químicas, na verdade, que esses elétrons estão sendo compartilhados, né? Ou seja, eles não estão deixando a molécula, estão sendo compartilhados. Então, o elétron passa um pouquinho de tempo com hidrogênio, o elétron passa um pouquinho de tempo com cloro. O que é o NOx? Eu vou considerar o seguinte, que o elétron foi transferido para o cloro. Que aqui está só o próton do hidrogênio agora, só o núcleo. E o cloro agora tem quantos? Tem os 8 elétrons aqui. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Estou escrevendo no mouse, é osso. O cloro tem todos os 8 elétrons, certo? E o hidrogênio não tem mais nenhum elétron. Ou seja, o hidrogênio que tinha 1 perdeu uma carga negativa. Ficou com carga positiva. O cloro que tinha 7 ganhou uma carga negativa. Ficou com carga negativa. Certo? Eu não posso, se eu falar em carga, eu não posso dizer que o hidrogênio nessa ligação tem carga mais 1. Eu posso dizer que ele tem número de oxidação mais 1. Por quê? Porque o número de oxidação é como se eu tivesse todas as cargas transferidas. Beleza? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o magnésio. O magnésio, ele tem 2 elétrons de valência. Quanto é que ele pode perder de carga? Ele pode perder mais de 2 cargas. Então, qual vai ser o NOx do magnésio? Magnésio 2 mais. Mais 2. Ah, então quer dizer, professor, que let me think. O Cl, que tem 7, ele pode receber quantas? 1. Então ele vai receber 1. Qual é a carga dele? Menos 1. O NOx. Independente de em quem ele esteja ligado. Certo? O que importa é quantos elétrons ele pode perder ou quantos elétrons ele pode ganhar. Deu para entender agora aí? Quem não tinha entendido ainda? Aí, beleza. Aí guarda esse raciocínio aqui do lockdown. Ó. Quer dizer que não importa o tipo de composto, se é covalente ou se é iônico. O NOx será como se todos os elétrons possíveis fossem perdidos ou ganhos. Mais um exemplo. Vamos lá. MgSl2. O magnésio, como eu falei para vocês, ele é S2. Então ele pode perder 2 cargas. Mais 2.
o NOx dele. E o cloro? O cloro pode perder uma carga, então é menos 1. Professor, mas tem 2 cloros. Não importa, é menos 1. É a carga dele, de cada um dos cloros. Certo? Na água, que é composto covalente, o hidrogênio, ele pode perder quantos elétrons? Se ele fosse perder os elétrons, já que ele está ligado no oxigênio, que é mais eletronegativo, mais 1. Ele ia ficar com a carga se ele perdesse um elétron. E o oxigênio, que é da família 6, que tem 6 elétrons de valência, ele pode receber 2, né? Aí fica menos 2 a carga dele. O sódio que está sozinho, quanto é que vai ser o NOx dele? Galera, aqui, ó. Acho que eu tô... Peraí. Tô escrevendo à toa. O sódio é 0. Por que é 0? Porque, ó, galerinha, o número de estado de oxidação refere-se ao número de cargas que o átomo teria em uma molécula ou composto iônico. Esse sódio está em uma molécula? Ah, não, ele está sozinho. Então, sempre que você vê um elemento sozinho, o NOx dele é 0. Qualquer elemento da tabela periódica. Hidrogênio sozinho, NOx 0. Certo? Ah, H2, então. H2. Qual é o NOx do H2? É 0, não está sozinho? Qual é o NOx do Cl2? É 0, não está sozinho? Sacaram? Se ele não tiver numa molécula, num composto, é 0 o NOx. E se for o íon sódio, que tem carga mais 1, certo? Aí o NOx dele é a carga. E se for o magnésio, que tem carga mais 2, e está sozinho, o NOx dele é a carga. Certo? Captaram aí a ideia? Beleza. Mas isso é sempre assim? Ou esses valores podem mudar? Podem mudar, mas alguns são sempre os mesmos. Principalmente quando a diferença de eletronegatividade é grande. Aí existem alguns valores tabelados. Por exemplo, uma tabelinha, ó, que depois vocês têm na aula de vocês. Os metais alcalinos, que é a família 1A, sempre vão ter NOx mais 1. Em elementos compostos, tá bom? Se for sozinho, Na, por exemplo, Na sozinho é 0. Agora, NaCl é mais 1. Sempre vai ser mais 1. Alcalinos terrosos, que é a 2A, sempre vai ser mais 2. Tipo, magnésio. Magnésio sozinho é 0. Magnésio, cloreto de magnésio, MgSl2, sempre vai ser mais 2. Essa é a ideia, tá bom? Prata, sempre vai ser mais 1. Zinco, sempre vai ser mais 2. Alumínio, sempre vai ser mais 3. Enxofre, em substâncias compostas, tá bom? Enxofre é menos 2, ó. Em sulfetos, certo? Quem é o sulfeto? Por exemplo, H2S. H2S. Nesse caso aqui, o enxofre é menos 2. Certo? Ou, que é quando ele está ligado no elemento mais... Quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo, certo? Ele vai ser menos 2. Aí os halogênios. Quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo, ele é menos 1. Os hidrogênios, se ele estiver ligado a não metais, ele é mais 1. Tá aqui, ó. Se ele estiver ligado a metais, ele vai ser menos 1. Galera, tudo está ligado com a eletronegatividade. Ó, HCl. Quem é o mais eletronegativo? É o cloro. Então, ele é como se ele roubasse a carga, o hidrogênio fica mais 1. Agora, quando eu pego o NaH, que é o hidreto de hidrogênio, certo? Quem é o mais eletronegativo? É o hidrogênio. Então, é como se ele pegasse a carga para ele, aí ele vai ficar menos 1. Por isso, ele pode ser mais 1 ou menos 1. E o oxigênio, ele depende, pode ser menos 2, na grande maioria delas ele é menos 2. Mas em peróxidos, que é tipo H2O2, ele é menos 1. Ou pode ser menos meio. Ou em fluoretos, que tipo FO, ele pode ser mais 1 ou mais 2. Porque o fluor é mais eletronegativo. Professor, isso é muito difícil. Galera, é uma tabela. Está disponível para vocês. Eu estou com dúvida, eu olho a tabela. Vocês conseguiram entender como é que eu faço a leitura da tabela? É o que eu quero. Beleza, é tabela, não precisa decorar, tá bom? Eu boto na prova. Esses são os fixos. E os que podem variar, como é que eu determino? Nesses casos, fazemos uma equação, onde a carga da molécula é igual ao somatório do número de oxidação dos átomos que a formam. Por exemplo, NO. O nitrogênio eu não sei qual é o NOx dele, eu digo que é X.
O NOx do oxigênio, eu sei, tá lá na tabela. O NOx do oxigênio normalmente é menos 2. Então, eu boto lá menos 2. O que é que eu faço agora? Eu escrevo uma equaçãozinha, ó. Não tem um aqui, como se fosse um. Só tem um átomo de nitrogênio. 1 vezes x mais 2 vezes menos 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Igual a quanto? Zero, porque a carga da molécula é zero. Beleza? Vai ficar x menos 4. O que é que eu faço com esse 4 agora? Eu passo para o outro lado e vai mudar o sinal dele. Ele está negativo aqui, ele passa para o outro lado ficando positivo. Isso aí, doutora. X vai dar 4. Esse é o NOx do nitrogênio nessa molécula. Agora vamos pegar no HNO3. É o mesmo elemento. Ó. Por isso que ele não pode ser tabelado. O NOx do hidrogênio eu sei que é tabelado, é mais um. A não ser que ele esteja ligado a metais. O nitrogênio é X. E o oxigênio é menos 2. Certo? Monta a equação. 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 3 vezes menos 2. Vai dar o que isso aqui? 1 mais x menos 6 igual a 0. Passa todo mundo para o outro lado, para o x ficar sozinho. Vai ficar mais 6 e menos 1. Ó. Mais 6, que é esse cara aqui, ó, e menos 1. Só fiz mudar os sinais quando eu passei para o outro lado. X vai dar quanto? X igual a mais 5. Vocês viram que o NOx do nitrogênio é diferente? É difícil calcular isso aqui, pessoal, é uma equação de primeiro grau. Só tem que lembrar como é que eu faço para calcular. O cálculo não é difícil. Mais um exemplo, H2SO4. Vou fazer o quê? Eu vou substituir os caras que eu não conheço. Que eu conheço. Quem é que eu conheço? Hidrogênio. Então, eu taco lá o mais 1. E o oxigênio eu taco lá que é menos 2. O cara que eu não sei, X. E eu ponto a equação. Tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais 1 vezes x, mais 4 vezes menos 2. O que vai dar 2 mais x menos 8 igual a 0. Passa para lá, x vai dar mais 6. Agora vamos pôr de diferentona. Um íon de cromato, certo? Mas não muda nada, só vai mudar uma besteirinha. Ó. Quem é que eu não conheço? O de cromato, x. O cromato, o cromo. Quem é que eu conheço? O oxigênio, menos 2. Só que, ó, a carga da molécula. Onde a carga da molécula é igual ao somatório. Qual é a carga aqui do elemento? Ó? Ele é um íon. É menos 2. Então, eu tenho que igualar menos 2. 2 vezes x mais 7 vezes menos 2. É igual a quanto? Menos 2. Repetindo, para ficar gravado. Da onde que saiu esse menos 2? Saiu daqui, ó. Da carga da molécula ou do íon. Beleza? Então, sempre que for um íon, a igualdade é com a carga. Quando a molécula é neutra, aí é igual a 0, porque a molécula é neutra, não tem carga. Aí vamos lá. 2 vezes x, menos 14, né? Que é 7 vezes menos 2. Passa o 14 para lá, um sinal positivo. 2 vezes x é igual a menos 2 mais 14. 2 vezes x é igual a 12. Passo o 2 para o outro lado dividindo. X vai dar igual a 6. Beleza, galera? Eu paro o NOx por aqui. Show. Preciso repetir alguma coisa? Todo mundo captou? Beleza. Entendi. Sabendo os NOx, que são fixos, o resto é só calcular. Exatamente. Com um pouquinho de treino você fica profissa. Mas isso vai servir para quê? No nosso caso, nós vamos utilizar muito para entender as reações de oxirredução, que são a base da eletroquímica. E a eletroquímica seria? A eletroquímica pode ser definida assim, ó. Ramo da química que estuda as transformações de energia elétrica em energia química e vice-versa. Vocês estão acostumados a usar bateria de celular. Bateria de celular é eletroquímica pura, certo? Eletroquímica pura. Você pega ali os produtos que estão dentro da bateria, por exemplo, a bateria de alcalina, se não me engano, não, a bateria de lítio, que é a do celular, normalmente, aí íons lítio, você está usando o elemento lítio, a oxidação e a redução do lítio para gerar energia. Mas antes de aprofundarmos na eletroquímica, vamos entender primeiro as reações de oxirredução, que vocês não viram, a grande maioria não vê esse conteúdo comigo, certo? As reações redox, elas são reações de transferência de elétrons.
certo? Como assim? Em uma reação ácido-base, o que é que ocorre normalmente? A transferência de prótons, certo? Por exemplo, HCl mais OH, H2O, formando H3O mais Cl menos. O que é que está sendo transferido aqui? O próton do cloro, da HCl, está indo para a água. Ou seja, esse hidrogênio, ele está se deslocando. Eu estou transportando um próton, que é uma carga positiva. Já nas reações de oxirredução, a transferência é de elétrons. Por exemplo, 2Mg mais oxigênio formando óxido de magnésio. Isso aqui é como se estivesse queimando o magnésio. Certo? Mas como é que eu sei que está sendo transferido elétrons? Essa é uma reação de oxirredução, pessoal. Como é que eu vou saber que é uma reação de oxirredução? Pela variação do NOx. Por isso que eu digo que é importante a gente saber calcular NOx. A gente só vai conseguir visualizar que a reação está acontecendo por oxirredução se eu conseguir ver a variação do NOx. Então vamos lá no que a gente já aprendeu antes de eu botar aqui os valores. O magnésio está sozinho? Tá. Qual é o NOx dele? É 0. O oxigênio está sozinho? Tá. Qual é o NOx dele? É 0. O magnésio está junto com o oxigênio. Aí o magnésio eu tenho que lembrar. Ou vai na tabela. É da 2A. Família 2A, alcalinos terrosos, o NOx dele é fixo. É 2. E o do oxigênio é fixo. É menos 2. Acabou-se. Fiz os NOx. Certo? 0, 0, menos 2, mais 2. Opa! Você está vendo, pessoal, que o NOx está mudando? Ó, o NOx do magnésio era 0 e foi para mais 2. Então quer dizer que o magnésio perdeu 2 elétrons. Ele não estava neutro? Não perdeu 2 cargas negativas? Como é que você fica? Com 2 cargas positivas. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Hein? Beleza. E o oxigênio? O oxigênio, ele estava 0 e foi para menos 2. Isso quer dizer o quê? Que o oxigênio... Deixa eu vacilei aqui, peraí. Para ficar bonitinho. Manter. Pronto. Descobri que meu ascendente é virgem, cara. Eu sou detalhista pra caramba. Eita. Certo? 2 elétrons. Certo? Ó. Ele estava no neutro e ganhou 2 cargas negativas, ficou com menos 2. Então, presta atenção comigo. O magnésio perdeu 2 elétrons. E o oxigênio ganhou 2 elétrons. Me diga um negócio. Parece ou não parece, sem eu nem pensar muito, que o oxigênio, o elétron que o oxigênio ganhou, foi o elétron que o magnésio perdeu? Não é não? Um cara tá ganhando 2, o outro tá perdendo 2. É tipo assim, meu irmão, tu acordou, botou 10 conto no bolso e foi merendar. Aí de repente o cara fala assim, olha, achei 10 reais. Aí tu bota a mão no bolso e percebeu que tu perdeu 10 reais. Os 10 reais que ele achou era de quem? Era o seu. Então, se o oxigênio achou 2 elétrons, é porque o magnésio perdeu 2 elétrons. A ideia é essa. Então, o magnésio perdeu 2 elétrons e o oxigênio recebeu 2 elétrons? Exatamente. Aí, tem os termos que utilizamos para referir a quem perde elétron e quem ganha elétron. Que é quem? Bora lá. Esses, ó. Quem perde elétron sofre uma coisa chamada de oxidação. Certo? E ele é chamado de agente redutor. E quem ganha o elétron sofre redução e é chamado de agente oxidante, certo? Se você quiser associar essa redução com alguma coisa, você associa com a redução da carga. Cuidado, muita gente confunde porque o cara ganha elétron e reduz. Ganhar com reduzir são antônimos praticamente, né? Mas a redução é em relação à carga, tá bom? Porque quando ele ganha elétrons, a carga dele diminui, fica mais negativo. No caso aqui, ó, o magnésio que perdeu 2 elétrons está se oxidando e o oxigênio que ganhou 2 elétrons está se reduzindo. Agente, como assim? É ele que executa a ação de reduzir ou oxidar? Galera, essa palavra agente, ela quer dizer o seguinte,
O que é um agente redutor? É algo que força a redução. O que é um agente oxidante? É algo que força a oxidação. Como assim? Galera, para o hidrogênio, para o oxigênio encontrar dois elétrons, obrigatoriamente o magnésio tem que ter perdido. Então, se você vê um cara se oxidando como magnésio, necessariamente, obrigatoriamente, alguém tem que estar reduzindo. Então, ó, quando o magnésio oxida, ele passa a ser um agente redutor, porque ele vai obrigar alguém a se reduzir para se oxidar. Posso fazer o mesmo pensamento para o oxigênio. Quando ele reduz, quando ele sofre redução, ele vai forçar alguém a se oxidar. Então ele vira um agente oxidante. Ficou claro para vocês esses termos? Agente oxidante, agente redutor. Por quê? Porque em concurso, povo, o cara fala assim, ó, considerando o agente redutor da reação. Meu amigo, se tu não souber que o agente redutor é aquele cara que vai se oxidar, lascou. Tu vai pensar que o agente redutor é que vai reduzir. Cuidado. Vocês entenderam isso? O agente redutor se oxida. O agente oxidante se reduz. Beleza? Sim, senhor. Em inglês, yes, sir. Muito bem. Isso mesmo. O agente oxidante se reduz, provocando a oxidação do outro. E vice-versa. Entendi, mas ainda não está claro. Então vamos inserir um outro conceito que talvez ajude no raciocínio, que é o conceito de semi-reação. Beleza, Rocha. As semi-reações são duas partes da mesma reação global, onde diferenciamos quem recebe elétrons de quem perde elétrons. Tipo assim, ó. Ó o magnésio. 2 magnésio formando 2 magnésio 2+, mais 4 elétrons. Certo? Ó o oxigênio. 2 oxigênios mais 4 elétrons formando 2 O2-. Certo? Depois, ó, O2- junta com Mg2+, e forma um MgO, tá bom? Essas semi-reações são nomeadas de acordo com o que elas fazem. Presta atenção, ó. O magnésio, que eu escrevi ali, ele não está perdendo elétrons se oxidando? Se você perde alguma coisa, ela fica perto de você ou longe de você? Fica longe. Então, onde é que estão os elétrons aqui, ó, na semi-reação? Está lá nos produtos, ó. O magnésio perdeu 4 elétrons. Se ele perdeu, ele se oxida. Certo? Então, essa é uma semi-reação de oxidação. E aqui, ó, o oxigênio está ganhando 4 elétrons. Se ele está ganhando, quando você ganha alguma coisa, ela fica pertinho de você. Você está ganhando. Acabei de receber 10 conto aqui, eu vou guardar no meu bolso, está perto de mim. Perdi 10 conto, ficou longe de mim. Então, ó, essa semi-reação é uma semi-reação de redução. Por quê? Porque o oxigênio está se reduzindo. Está ganhando elétrons. Beleza? Entendi. Mas serve para quê? Para várias coisas. Uma delas é o balanceamento pelo método do íon elétron. Agora eu vou dar uma na cabeça de gente. Repito a pergunta. Qual a utilidade de um novo tipo de balanceamento, já não tem o da tentativa e erro, que funciona bem? Nas reações de oxirredução, galera, às vezes o método da tentativa não funciona, pois alguns íons são muito complexos. Alguns íons muito complexos participam da reação. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Por causa do semestre que vem. Vocês vão analisar reações de volumetria e de precipitação, que é uma análise técnica, certo? Aí, precisa. Beleza, então. Expliquei esse método. Preste atenção, galera. Quem estiver assistindo a aula, dá uns 2 tapinhas na cara e foca. Ele é mais muito usado. Que maravilha, isso é o cansaço, viu? Ele é muito usado para balancear equações com os seguintes oxigênios. O pior é que você vai para o YouTube. Aí o pessoal, isso é retardado, só pode escrevendo. Ó, ele é muito usado para balancear equações com os seguintes oxigênios. Quando eu tenho cromato, dicromato, óxido de manganês, óxido nítrico, e etc. Putz, isso aqui foi peba, viu? O procedimento é o seguinte, galera. Vamos fazer um exemplo. Vamos balancear a reação de oxidação do ferro 2+ a ferro 3+ por dicromato, em meio ácido. Certo? Aí, primeiro que você vai fazer, não é ferro
para ferro 3+, com dicromato, então eu escrevo ela sem ser balanceada. Normalmente, questões que eu cobro isso, eu já boto a reaçãozinha aqui, ó. Balancei esta reação pelo método íon elétrico. Eu pago 100 conto para quem conseguir fazer esse balanceamento só pelo método da tentativa e erro. É impossível. Nem pelo método algébrico dá. Ela só consegue ser balanceada pelo método íon elétrico. Beleza? Eu dou 100 conto. Quem conseguir, filma fazendo, eu transfiro para a conta. Pelo método da tentativa. Porque eu sei que não dá certo. O que é que eu faço então? Primeira coisa a se fazer é escrever as semi-reações. E depois balancear individualmente as semi-reações considerando as cargas. Como é que eu vou escrever as semi-reações? Eu primeiro tenho que determinar o NOx de cada um. Então, eu sei que o NOx do ferro que está sozinho, e ele é um íon, vai ser 2+. Ó, 2+, vai ser o NOx desse cara. O cromo é aquele negócio, eu chamo de X e chamo outro de -2. E faço a continha. A gente já calculou lá atrás. O NOx desse cara aqui é 6. Certo? O ferro aqui que está sozinho, mas tem carga, é +3. E o cromo que está sozinho, mas tem carga, também é +3. Então tá aqui, eu tenho o NOx de todo mundo. Se eu tenho o NOx de todo mundo, facilita a minha vida já. Eu sei os NOx. O que é que eu faço agora? Ainda eu não vou mexer com o elétron. Eu vou escrever as semi-reações. Eu estou falando da oxidação do ferro, né? Então, a semi-reação de oxidação do ferro é o quê? É o ferro indo de 2+ para ferro 3+. Sem se preocupar com o elétron. Ferro 2+ indo a ferro 3+. E vou escrever a semi-reação de redução, que é o Cr2O7, que é o cromo, esse elemento, vira no cromo. Pronto. São duas reações que eu vou separar por enquanto. Tranquilo até agora? O que é que eu fiz aqui? Só fiz escrever as semi-reações. Agora, o que é que eu faço? Eu passo os NOx para cá, mas nem vai usar agora. Precisa balancear essa equação, galera? Em relação a átomos. Esquece carga por enquanto. A gente faz por último. Precisa balancear? Tem um ferro desse lado e um ferro desse lado. Não precisa. Agora vamos para outro. Eu tenho 2 cromos desse lado. E tenho só um cromo do outro. No método da tentativa, o que é que eu faço? Eu boto um 2 aqui, né? Então eu vou lá e boto 2. Aí fica 2 cromos desse lado agora. Esquece a carga. 2 cromos do outro. Beleza? Qual é o problema? Como é que eu vou balancear o diabo desse oxigênio se eu não tenho oxigênio desse lado? Você está percebendo qual é o lance do íon elétron? Eu não tenho oxigênio do outro lado. Como é que eu vou balancear? Aqui é que entra o bizu. Para balancear os oxigênios, é só colocar água do lado oposto. Certo? E para balancear os hidrogênios, é só colocar hidrogênio do lado oposto. Caso o meu seja ácido. Como assim? Eu não tenho que balancear o oxigênio? O que é que eu faço? Eu vou colocar água. Quantas águas? O mesmo número de oxigênios que eu tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar 7 águas, ó, do outro lado. Você tá vendo que eu balancei o oxigênio? Ó? 7 oxigênios, 7 oxigênios. E agora? Agora eu inventei um hidrogênio que não tinha. Não tem hidrogênio, agora eu tenho. Como é que eu faço para balancear o hidrogênio? Eu coloco H+, do outro lado. 14H+. Aí eu tenho 7 vezes 2, né, que é 14, 14H+ de cada lado. Pronto. Está balanceado em relação a quem? Em relação aos átomos. Então, ó, tenho 2 cromos, 7 oxigênios, 7 oxigênios, 14 hidrogênios, 14 hidrogênios. Entenderam essa parte? Essa é a parte mais complicada. É entender isso aqui. E aí? Posso compreender que vocês compreenderam? Alguém está com dúvida? Entendi, não. Qual parte, Ismael? Presta atenção. Ó. Até aqui tá de boa? Por que é que eu botei 2? Aqui? Sim. Você entendeu por que é que eu botei 7 águas desse lado aqui? Beleza, para que balancear os oxigênios, né? Que estão aqui, ó, 7 oxigênios, 7 oxigênios. Você percebeu agora que eu tenho 14H+ desse lado? Sim, Júnior, sempre com água. Você começa assim sempre. Você percebeu que eu tenho 14 hidrogênios aqui, né? Como é que eu vou balancear esses hidrogênios? Eu vou adicionar H+ lá do outro lado da seta.
Eu vou botar H+, por quantos tem aqui. Tacando H, exatamente, tacando H+. Não é difícil entender o raciocínio. Está aqui, tá 14H+, 14H+, pronto, balanceou. Você balanceia adicionando coisas que não tem na equação. No caso, água e H+. Eu posso inventar qualquer elemento, professor? Não, meu filho, é água e H+. Se o meu for ácido. Em meio ácido. É água e H+. Em meio básico é de outra forma morto já já. O que eu balanceei aqui? Eu balanceei os átomos. Agora eu vou me preocupar com as cargas. Depois de balancear os átomos, é preciso balancear as cargas. Para isso, é só colocar os elétrons, pessoal. Aí não é difícil. Ó. Vamos contar as cargas. Nessa equação aqui agora, eu tenho duas cargas positivas desse lado e do outro lado eu tenho quantas cargas positivas? 3. Não é não? Como é que eu faço para deixar duas de cada lado? Se eu botar -1 aqui, vai ficar mais... Só fazer assim. Se você não estiver sabendo como é que faz, você faz uma continha assim, ó. Mais 2 igual a mais 3 mais x. Quanto é que vai dar o valor desse x? O valor desse x vai dar x igual a mais 2 menos 3. X vai dar igual a -1. Aí você substitui aqui o x, ó. -1. Pronto. Esse é o número de elétrons que você vai ter que botar desse lado especificamente. Para quê? Para que a carga fique igual. Para que essa igualdade aqui exista. Ó. Aí ficaria aqui mais 2, ó, igual mais 3 menos 1, mais 2. Vai ficar duas cargas de cada lado. Certo? Precisa fazer esse cálculo? Sinceramente, não. É só você pensar um pouquinho. Se eu botar um elétron aqui, vai ficar duas cargas negativas. Ó. Bota o elétron. Mais 3 menos 1, mais 2. Mais 2 do outro lado. Está balanceada a carga. Beleza? Mesmo raciocínio vale para cá. Ó. Vamos contar quantas cargas eu tenho do lado de cá. Menos 2 mais 14. Ó. H+, eu tenho 14 átomos de H+. Então, é menos 2 mais 14. São as cargas que estão do lado esquerdo. Igual. E aqui eu tenho quantas cargas? 2 vezes mais 3. Então, eu tenho mais 6. Onde é que vocês acham que eu preciso botar elétron aqui para compensar? Onde é que eu vou precisar... Como é que eu vou fazer? Eu tenho que baixar a carga. Ó. Se eu resolver isso aqui, vai dar mais 12. Igual a mais 6. Eu tenho que adicionar elétron, que é o que eu estou transferindo. Eu não posso estar aumentando carga positiva. Eu tenho que botar carga negativa de um dos lados. O que é que eu faço? Você concorda comigo? Se eu colocar menos 6 aqui, vai ficar menos 6 mais 12, que vai dar mais 6 no final? Vocês conseguem visualizar isso comigo? Uhum. Então pronto. Você bota 6 elétrons do lado esquerdo. Aí ficou aqui, está balanceada agora a carga. Ó. Menos 2 mais 14 é mais 12. Menos 6 é 6. Aí ficou 6 elétrons desse lado. 2 vezes 3, 6 também. Então está balanceado carga e está balanceado átomos. Fez isso. Depois que as semi-reações estão completamente balanceadas quanto aos átomos e quanto às cargas, a gente coloca as duas juntas. Semi-reação de redução está aqui, que é a do cromo. Semi-reação de oxidação está aqui. Agora, basta igualar o número de elétrons em cada reação. Para isso, é só multiplicar uma delas por um número inteiro. Eu não tenho 6 elétrons na reação de cima, e eu tenho 1 elétron na reação de baixo. Multiplica por um número inteiro, vezes 6 embaixo, para igualar os elétrons. Aí multiplica tudo, tá bom? 6 ferro, 6 ferro, 6 elétrons. Agora, filhão, 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. Junta as reações, ó, reação global. 6 elétrons de cada lado. Aí eu venho aqui e cancelo eles. Pronto. Essa aqui é a tua reação balanceada. Eu dou 100 conto para quem sair daqui e chegar aqui pelo método da tentativa. Ensinei não, Ismael, primeira vez. Viu? Porque se eu falasse isso aqui quando vocês estavam vendo balanceamento de equação, tenho certeza que a da CL ouvir reclamação. Certo? Vocês vão usar isso aqui para quê, pessoal? Lá em reações de oxirredução, de volumetria de oxirredução, vocês precisam saber fazer esse tipo de balanceamento. Deu para entender, pessoal, isso aqui? É difícil? É difícil, quando é a primeira vez que eu vejo. Agora, quando eu treino um pouquinho,
Não fica, certo? Porque se você parar para pensar, galera, é um balanceamento simples. Eu tô só igualando. Tem que treinar. Se você não treinar na prova, se você ver isso agora e for fazer a prova, você não faz. Somente a P2, você não faz. Eu posso botar a tabela de inox, que eu não me importo de botar. Se você não souber fazer, você não faz. É só lembrar do processo, galera. Só lembrar do processo. Balanceia átomos, depois balanceia as cargas. É um pouco difícil, Silva. Eu admito. Mas tem que treinar, velho. Certo? Na verdade, não é difícil. É trabalhoso. Certo? Porque não tem nada aqui. Tem. Tem uns aqui para fazer, mas eu posso mandar. Se você botar no Google exercício de balanceamento método íon elétron, você vai achar uma porrada. Com resolução. Certo? Rapaz, tem que treinar. Até o lockdown tá dizendo que tem que treinar, então o negócio é sério. Mas ainda ficou uma dúvida aqui. E se o meio for alcalino? Como é que eu faço? Se o meio for alcalino, o procedimento é idêntico. Até a parte que eu adiciono H+. É idêntico, eu não vou mudar nada. Só que depois que eu adicionar H+, eu vou adicionar o H- na mesma quantidade dos dois lados da reação. Tipo assim, ó. Não vim até aqui. Vocês entenderam até aqui, né? A mesma coisa do outro. Eu não mudei nada. Todo o procedimento foi igual. Até eu adicionar os H+, que é quando eu falei que as cargas estavam os átomos estavam balanceados. Todo mundo entendeu até aqui? Galera, eu não quero que vocês saiam daqui fazendo balanceamento do método íon elétron de cabeça, não. Eu quero que vocês entendam o processo. Ficou claro até aqui como é que eu faço? Alguém está com alguma dúvida? Beleza. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Adiciona-se OH- na mesma quantidade de H+, dos dois lados da reação. Certo? Mais ou menos. Beleza. Ó, ficou claro, mas se quiser repetir, tem problema não. Beleza. Deixa eu repetir aqui então, galera. O processo é fácil. Ó. Escreve a reação, coloca as semi-reações, certo? Identifica quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir, é só olhar o NOx, beleza? Só olhar o NOx. Ferro foi de +2 para +3, oxidou. Cromo foi de +6 para +3, reduziu. Então o cromo está reduzindo, o ferro está oxidando. Escreve as semi-reações separadas. Não se preocupem com o elétron agora. Só bota que o ferro foi de ferro +3+, e que o Cr2O7 2- foi para cromo 3+. Balanceia quem precisa. Aqui, ó, um ferro, ok. Aqui tem 2 cromos, só tem um cromo. Boto 2. Para ficar 2 cromos aqui, 2 cromos aqui. Problema, eu tenho que balancear o oxigênio. Como é que eu balanceio o oxigênio? Pelo método do íon elétron. Eu uso água. Certo? Você veja, ó, que é 7 vezes 1 oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios para balancear? 7. Eu boto quantas águas? 7 águas. Se eu tivesse 8 oxigênios, eu botava 8 águas. Se eu tivesse 25 oxigênios, eu botava 25 águas. Beleza? O número de moléculas de água é igual ao número de oxigênios que eu tenho que balancear. Quando eu adiciono água, automaticamente eu coloco 2 hidrogênios juntos. E eu tenho que balancear esses hidrogênios. Como é que eu balanceio os hidrogênios? Com H+, já que o meio é ácido. Certo? H+. Aí eu boto quantos? 14, poxa. 7 vezes 2 não é 14? Eu boto 14 do outro lado. Pronto, balanceei. Em relação ao átomo. E quanto à carga? É só contar os elétrons. Aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 12, duas cargas negativas, com mais 14 cargas positivas. Menos 2, mais 14. Matematicamente dá mais 12. Para que isso vire mais 6, eu tenho que botar menos 6. Beleza? Agora para o método alcalino. Eu não tenho 14 hidrogênios que eu adicionei. Eu vou botar 14 hidroxilos desse lado, dá certo. 14 hidroxilos do outro lado, dá certo. Só isso, professor. Só. O que acontece? 14H+, mais 14OH- é o que, galera? 14 águas. Não é não, ó? H+, mais o H- não dá H2O, não? 14 águas. Aí tu tem 14 águas desse lado e tu tem 7 águas do outro lado. O que é que tu faz? Cancela. Vai sobrar quantas águas aqui? Se tu tinha 14 desse lado e tinha 7 do outro lado, tu cancelou. Vai sobrar quantas aqui? 7, né não? Aí tu escreve, ó. Cr2O7 mais 7H2O, formando 2CrO3+, mais 14OH-. Você repara que agora
é uma hidroxila, é um meio alcalino, certo? Dúvidas? Antes que eu avance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fáceis, Maria. Conselho de amigo, fácil. Qualquer dúvida eu tô por aqui, viu? E agora, já posso chorar? Pode não. Falta falar um pouquinho sobre pilhas. Pilha, tipo as amarelinhas? Chore não, galera. Para descontrair. Quase. Um pouquinho mais antiga. Na verdade, vamos falar sobre a pilha de Daniel. Já acabou, Jéssica? Isso é o novo, cara. Esse grila, bicho. O meme velho. Tem mais de um ano. É velho já. Cara, aquele meme é foda. A mina apanha que só levanta como se tivesse dado uma pisa na outra, né? Ainda tem esse, né? A pilha de Daniel. Tem sim. Mas antes de começarmos a falar de pilha, vamos dar só uma olhadinha nas reações de oxidação a nível molecular. Vamos tentar entender o que é que realmente está acontecendo, certo? Porque eu falei para vocês que está transferindo elétron, mas molecularmente, o que é que está acontecendo com o negócio? Vá lá. Galera, essas animações me deu um trabalho para fazer, bicho. Espero que fique didático para vocês. Eu acredito que já tenha ficado claro que as reações de oxidação resultam na perda de elétrons e reações de redução resultam no ganho de elétrons. Tranquilo isso para vocês? Quando eu oxido, eu perco elétrons. Quando eu reduzo, eu ganho elétrons. Isso está na cabeça de vocês já? Esse tipo de raciocínio? Sim, isso aí está tranquilo. Beleza, pois agora vamos imaginar o que ocorre quando eu coloco uma barra de zinco em uma solução de cobre 2+. Está aqui minha solução de cobre 2+, beleza? Cobre 2+, é um íon qualquer, tá bom? Esqueça. Normalmente você pode ver nos livros lá, ele com sulfato de zinco. É a mesma cor de cobre 2+. Já que é um composto único. Aí eu quero pegar uma barra de zinco metálico e vou botar ali dentro. Certo? O que vai acontecer? Galera, ele vai ter uma reação de redução, uma transferência de elétrons. O zinco, ó, ele é 0. Aqui, ó, ele vai para +2. O cobre é +2 e vai para 0. Todo mundo está sabendo fazer cálculo de inox, né, já? Então aqui, ó, vou apagar aqui. Esse cara ganhou 2 elétrons, então ele se oxidou. Esse cara perdeu 2. Desculpa. O zinco perdeu 2 elétrons, se oxidou, e o cobre ganhou 2 elétrons, se reduziu. Beleza? Vamos dar um zoom aqui, ó. Eu quero que você veja um zoom dessa interface entre a solução e o zinco. Vou apagar aqui. Eu fiquei orgulhoso quando eu fiz esse desenho. Tá aqui os átomozinhos de zinco, ó, na superfície do ferro, certo? O zinco metálico, ó. E tá aqui os átomos de cobre, os íons de cobre. Beleza? Que estão na solução, cobre 2+. O que está acontecendo, galera? Como é que vai ocorrer essa transferência de elétron? O cobre vai lá no zinco e troca os elétrons. O cobre vira metal e o zinco vira íon. Isso vai acontecendo com todo mundo. Ó. A reação vai se processando e eu vou tendo cada vez mais íons zinco sendo formados e o cobre assumindo toda a superfície do zinco. É aí que você começa a enxergar uma crosta em cima da barra de zinco, de que? De íons cobre. Certo? Onde é que você vê isso no dia a dia? Se você tiver alguma coisa de cobre, você vai ver que ela fica com uma massa esverdeada nela. Se tiver qualquer coisa de cobre, passa o tempo, ela fica esverdeada, você limpa. Você passa assim o dedo, você consegue limpar. Quem tem qualquer objeto de prata, você vê que com o tempo ele vai ficando opaco. É o quê? São os óxidos de cobre que vão de zinco que vão se formando ali. Ou óxidos de alumínio. Beleza? São os compostos, é das reações de oxirredução. Muito parecido com a ferrugem. Quando eu pego lá
o ferro e deixo no ambiente com sal e água, ele começa a enferrujar. Começa a formar essas crostas, que é o quê? Essa troca de carga. Deu para entender, pessoal? O que é que está acontecendo aqui? Eu estou tirando os íons da superfície e trocando, certo? Por que isso está acontecendo? Porque eu tenho um potencial, uma vontade do zinco se reduzir e uma vontade do cobre se oxidar. Já eu abordo isso com mais profundidade. Mas por que isso acontece? Pois alguns elementos têm um potencial de oxidação maior do que outros. No caso do zinco e do cobre, sempre que um entrar em contato com o outro, o cobre vai se reduzir e o zinco vai se oxidar. Entendi. Mas o que é que isso tem a ver com pilhas? Tem a ver que essa reação, essa capacidade de um elemento pegar elétrons dos outros para reduzir e o outro doar elétrons para se oxidar, que faz com que esses elétrons sejam liberados. E eles são aproveitados para gerar energia elétrica. Mas como? Me responda uma coisa primeiro. Vocês acham que é necessário que a barra de zinco esteja dentro da solução de cobre para que haja transferência de elétrons? E aí? Sim ou não? Sim, 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 não. A Marília e eu não vi quem falou primeiro acertaram. Não precisa. Sim? Não. É possível realizar uma reação de oxirredução em recipientes separados, contanto que estejam conectados por um fio condutor, que é por onde os elétrons vão passar. Que é a montagem da pilha de Daniel, que é aquela pilha mais antigona, que hoje em dia está mais evoluída. É daí que surge a ideia da pilha de Daniel. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um becker com uma solução de sulfato de zinco e zinco. Esse aqui foi outro desenho que me deu um trabalho desgramado. Foi mais de 1 hora fazendo isso aqui. Certo? De zinco e sulfato de zinco. E eu também tenho uma soluçãozinha com cobre e sulfato de cobre. E cobre 2+. Certo? Zinco e zinco 2+, cobre e cobre 2+. Beleza? O mesmo reagente. Para quê? Para que não tenha reação entre eles, tá bom? Isso aqui é um íon desse cara, eles não vão reagir, eles vão ficar paradinhos. Se eu der um zoom, eu vou ter aqui minha solução, os átomos de zinco, minha solução e a barrinha de cobre. Show? Isso aqui, galera, não reage até que eu bote um fio condutor. Quando eu ligar essas duas, eu vou começar a ter transferência de elétrons. Eu vou ter que começar a ter passagem de elétrons do cara que se oxida para o cara que se reduz. Aí o que começa a acontecer? Eu começo a formar íon zinco e eu começo a reduzir o cobre. Porque esse cara, ó, vai estar perdendo elétrons. Qual é a reação que vai estar acontecendo aqui? Não sei se eu botei ela, eu acho que sim. Mas se eu não tiver botado, eu vou botar aqui em cima. Ele é o zinco metálico. Vai estar formando o zinco 2+, mais 2 elétrons. Esses elétrons vão para onde? Vão começar a ir pelo fiozinho, vão passar numa lâmpada e vão fazer ela funcionar, né? Que é a corrente elétrica que faz com que as coisas funcionem. E chega no cobre. O cobre recebe esses elétrons aqui, ó. O cobre que estava em solução, cobre 2+, vai receber esses 2 elétrons e vai se reduzir a cobre metálico. Por que esse elétron transfere? Porque tem um potencial. É o mesmo raciocínio de por que uma água de uma cachoeira cai de cima para baixo. Porque ela está mais alta. Certo? Eu tenho uma cachoeira, o topo da serra aqui, e eu tenho um fundo aqui embaixo. A diferença de altura faz com que a água saia daqui e caia para cá. Por quê? Potencial. Aqui eu tenho um potencial elétrico, certo? Eu tenho um potencial. Quando esses dois caras se juntam, são ligados por algum circuito, eles vão começar a transferir elétron loucamente um para o outro. Até que aconteça o seguinte. Você está vendo? Deixa eu voltar aqui. Que essas soluções aqui estão meio que neutras, né? Essa aqui está bem positivamente carregada e essa aqui está neutrinha. Você está vendo que eu estou trocando? Estou deixando essa aqui cada vez mais positiva porque eu estou liberando íons nela. Eu estou deixando essa aqui cada vez menos positiva porque eu estou tirando íons da solução. Vai chegar um ponto que a luz apaga. Por quê? Porque você acaba o potencial.
acaba o potencial, porque você não tem mais diferença de carga positiva e carga negativa. O que é que você faz? Você bota um terceiro elemento aqui na pilha, que tem que estar lá, que é a ponte salina. Essa ponte salina ela tem duas funções. Uma delas é fechar o circuito, né? Agora eu tenho um círculo perfeito, e também para balancear as cargas. Essa solução aqui não está ficando cada vez mais positiva, eu estou jogando íons nela. O que é que vai acontecer? Eu tenho um sal aqui dentro. Esse Cl-, ele vai vir para cá. Ó. Ah, esse aqui é tapado, tá bom? Ele é fechado, ele não entra na solução. Mas ele fica aqui dentro só com a carga mesmo, para poder contrabalancear essa carga negativa, mantendo o potencial alto. E aqui não está ficando cada vez mais negativo, porque ele está perdendo carga positiva, os íons que tinham aqui. Então esse K+, vem para cá, para poder contrabalancear essa falta de carga positiva, para manter o potencial e a luzinha ficar acesa o mais tempo possível. Beleza, galera? Deu para entender mais ou menos como é que funciona esse negócio? Como é que funciona a pilha? Professor, a pilha do meu celular é do mesmo jeito? O mesmo princípio. Um cara vai perder elétrons para o outro e essa transferência de elétrons vai gerar energia. Você está tendo reações eletroquímicas agora no teu notebook se eu tivesse conectado à tomada e agora no teu celular se eu tivesse conectado à tomada. E quando está na tomada é o quê? É eletrólise. É diferente. Isso eu abordo em outra aula, se der tempo, senão nem abordo. Certo? Mas é eletrólise. É o efeito contrário. É como se eu forçasse isso aqui a ir para o outro lado. É como se fosse o... Não vou nem abordar isso aqui não, senão eu vou perder tempo. Se eu der tempo eu falo. Beleza? Posso acreditar que vocês entenderam como é que funciona mais ou menos uma pilha? Beleza. Então, isso é uma pilha de Daniel. Exatamente. Agora vamos conhecer alguns termos novos aqui, tá bom? Onde é que está tendo a oxidação? Não é aqui, ó. O zinco fazendo o zinco 2+, mais 2 elétrons. Na cela, no becker, no recipiente que eu tenho uma oxidação, que eu chamo de célula, tá bom? Tem a célula, que é o todo, e tem a cela, que é uma parte da célula. Na célula da oxidação, eu chamo ela de anodo. Certo? O anodo sempre vai oxidar, em qualquer pilha, em qualquer bateria. O anodo sempre oxida. E onde ocorre a redução, eu chamo de cátodo. Então o cátodo sempre vai reduzir, em qualquer pilha. Beleza? Vocês querem qual é o bizu, para vocês nunca mais esquecerem isso aqui na vida de vocês? O anodo, qual é o tipo de reação que tem no anodo? Oxidação. Qual é o tipo de reação que tem no cátodo? Redução. Sempre. Como é que é o bizu? Qual é a classificação dessa letra aqui, galera? Vogal ou consoante? Respondam aí. O O é uma vogal ou uma consoante? Só escrever no chat. Vogal. E o A do anodo? É vogal ou é consoante? Vogal. Vogal com vogal. Anodo, oxidação. R é o que, galera? Vogal ou consoante? Consoante. E C é o que, galera? Vogal ou consoante? Consoante. Consoante com consoante. Catodo, redução. Não existe bizu mais perfeito que esse. Certo? Para saber quem é o anodo e quem é o cátodo de uma pilha. Para saber qual reação acontece no anodo, vai ser a oxidação, que é com O, que é vogal, e qual reação que acontece no cátodo, que é a redução, que é com R, consoante, consoante, vogal com vogal. E a ponte salina está ali no meio, eu chamo esse cara de ponte salina, e o outro eu chamo de fio condutor. Acabou-se. Isso aqui é o que descreve uma pilha. Todas as pilhas têm mais ou menos essa descrição. As que abordam em qualquer concurso é sempre assim. Dificilmente você varia mais que isso. Você pode deixar isso muito mais complexo, pode botar pilhas em série, pode botar pilhas em paralelo, mas a ideia é a mesma. Certo? Legal. É assim. Vamos aprofundar um pouco mais agora e falar sobre potencial de célula. Certo? Porque eu não falei que tem uma diferença de potencial, que faz com que os elétrons se transfiram? Ixi, o que é isso? Basicamente, é a potência, a voltagem da pilha. Você pega uma pilhazinha, aquelas amarelinhas, grandinhas, a AA. Se você olhar lá, tem lá 1,5 volts.
Só que é a diferença de potencial entre o cátodo e o anodo. Aí tu tem um brinquedinho que precisa de 4,5 volts de voltagem, de corrente. Aí tu bota 3 pilhas uma em cima da outra. Para tu somar 1,5, 1,5, 1,5. Para tu aumentar o potencial. Para tu poder rodar um brinquedo que precisa de mais energia. Vamos voltar aqui para nossa pilha. O que é esse potencial? É a diferença de potencial elétrico daqui para cá, o que vai forçar a velocidade de transferência, a corrente. Eu consigo medir isso com multímetro, com qualquer equipamento que meça essa questão de voltagem. Para o cobre e para o zinco, essa voltagem é de 1,10 volts, certo? Eu consigo acender uma luz de LED aqui, se eu botar numa bateria dessa. 1,10 volts. O potencial de célula, galera, depende de quem? Dos eletrodos, tá bom? Se eu mudar o eletrodo, eu vou mudar esse potencial. Certo, mas esse valor é de cada eletrodo. 1,10 é o eletrodo de zinco e 1,10 é o eletrodo de cobre, ou ele é da célula toda? É de toda essa bateria, esse conjunto aqui, zinco, todo esse conjunto de anodo mais cátodo é que dá 1,10. É todo o conjunto, tá bom? É o da célula como um todo. E é dependente do potencial de cada eletrodo. Se eu mudo um eletrodo desse, se eu boto um eletrodo de prata, por exemplo, eu vou mudar esse valor aqui. Se eu boto um eletrodo de ferro, eu vou mudar esse valor. O potencial muda de acordo com os eletrodos que eu estou usando. Eu consigo calcular por aqui, ó. Qual é o potencial de célula? É o cátodo, o potencial do cátodo, mais o potencial do ânodo. Uma soma, certo? Mas como é que eu vou saber o potencial do eletrodo? Porque aqui tem um problema. Essa pilha funciona. Perguntinha para vocês. Essa pilha funciona. Se eu tirar essa barra de zinco daqui, eu vou ter transferência de elétrons só entre o cobre e a solução dele? Hein? Acho que não. Vai não. Não funciona. Eu preciso dos dois. Certo? É por isso que eu calculo o potencial de célula, que é do cátodo mais o ânodo. Então, eu preciso de 2 eletrodos para poder ter um potencial. Então, como é que eu vou descobrir o potencial de um eletrodo sozinho, se ele não funciona sozinho? Alguém tem alguma ideia? Não é possível determinar de forma absoluta o potencial de um eletrodo somente, pois precisa de um circuito fechado para que possa ser medido o potencial. Então, não tem como saber? Tem sim, é só usar um eletrodo padrão, que o potencial possa ser considerado 0 volts. Aí, galera, é aquela mesma coisa do nível do mar. O que é o nível do mar? É um referencial para que tudo que está acima do nível do mar tem altura positiva e tudo que está abaixo do nível do mar tem altura negativa. Você já parou para pensar nisso? O Everest, se não me engano, tem 3,2 km de altura em relação ao nível do mar. Se eu botar ele em comparação ao fundo do mar, ele é muito mais alto. Depende do referencial. Certo? Se eu estivesse na sala, eu ia subir numa cadeira para mostrar isso para vocês. Mas como eu não estou na sala, eu não preciso correr risco de largar uma queda. Beleza, pessoal? Então, eu preciso de um eletrodo potencial para que eu possa fazer o seguinte, ó. Se eu tenho um eletrodo que é 0, repara, o potencial da célula agora vai ser o potencial de um dos eletrodos. Ficou claro para vocês a ideia por trás? Eu vou aprofundar, mas ficou clara a ideia? Eu pego um desses caras aqui, um dos eletrodos, e digo que é 0 o potencial dele. Necessariamente, o potencial que eu verificar pelo multímetro aqui vai ser o potencial do outro eletrodo. Beleza? E tem um desses? Tem sim. É o eletrodo padrão de hidrogênio, ou EPH, que foi estabelecido como um eletrodo para ser o potencial 0, para ser a referência. Certo? Daqui o desenhozinho dele, ó. Tá no livro lá que tem, que vocês acompanham as aulas de vocês. Certo? Eu tenho uma solução de ácido clorídrico, um eletrodozinho de platina, que é que vai ter o fio condutor, e é aqui em cima que vai acontecer a redução e oxidação. Eu também tenho o gás hidrogênio. Para quê? Para que eu tenha essa reação aqui, ó. A oxidação do H2 ou a redução do hidrogênio. Ou o H+, se reduzindo, ganhando elétrons, ou o H2 se oxidando, perdendo elétrons. Aqui dentro desse eletrodo eu tenho isso aqui acontecendo. Certo? Reação de oxidação e reação de redução. Ou seja, eu posso usar esse cara como um eletrodo.
E a esse eletrodo, eu digo que ele tem potencial zero. Nas condições padrão. Então tem condições fixas. Não é qualquer temperatura, não é qualquer concentração, não é qualquer pressão. Tem valores padrões. O eletrodo padrão de hidrogênio é utilizado para determinar o potencial padrão, bolinha, de redução de outros eletrodos nas condições padrão. Que condições padrão são essas? Pressão de 1 atm e concentração de 1 mol por litro. Certo? Eu consigo determinar, por exemplo, o potencial de redução padrão do zinco, se a solução de sulfato de zinco ou de zinco 2+, for 1 mol por litro. Se for menos de 1 mol por litro ou mais de 1 mol por litro, aí eu não posso usar essa relação padrão. Aí eu tenho que usar outra relação que eu vou ver na próxima aula. Certo? Galera, repara nisso aqui. Eu utilizo, potencial padrão de redução. Está fixado porque a galera quis que fosse. Não tem um motivo específico. Podia ser de oxidação, podia ser de redução. Quiseram de redução. Então, aquela minha formulazinha muda um pouquinho. Essa formulazinha aqui vocês vão usar bastante. Mas é simples, tá bom? Potencial padrão da célula vai ser igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Sempre é o cátodo menos o ânodo. Não troquem, por favor. Se trocar dá ruim. Certo? Isso aqui são os potenciais padrão de redução. É esse potencial que é tabelado. Beleza? Para reações de redução. E aí? E o que é que eu faço com esse eletrodo aqui? A gente monta uma célula galvânica, uma pilha de Daniel, também chamada de célula galvânica, tá bom? Utilizando o EPH como eletrodo. E outro eletrodo que eu quero saber qual é o potencial padrão. Tipo assim, ó. Pá, montei uma pilha, onde um eletrodo é o zinco e o outro eletrodo é o EPH. Ó, 1 mol por litro, a solução, 1 mol por litro a solução, pressão do gás 1 atm. Está nas condições padrões? Então eu consigo determinar o padrão. Galera, experimentalmente eu observo que o zinco vai diminuir a barra. Certo? A barra vai corroer. Quando essa barra corrói, quer dizer o quê? Que eu estou oxidando o zinco. Então eu observo experimentalmente que o zinco vai ser oxidado. Certo? Então eu vou saber que o zinco aqui vai ser o ânodo e o EPH aqui, o eletrodo de hidrogênio, vai ser o cátodo. Certo? Vou usar essa formulazinha. E ó, a reação de oxidação que vai acontecer. O zinco metálico vai perder 2 elétrons. E a solução de ácido aqui, H+, ó, vai ganhar os 2 elétrons que o zinco vai perder. E vai se reduzir a H2O, a H2. Certo? Se eu medir isso no multímetro, eu vou achar que o potencial dessa célula que eu consigo determinar experimentalmente é 0,76 volts. O que é que eu faço? Eu não tenho agora o potencial de célula que eu medi no aparelho. E eu não tenho, para o cátodo, que é o EPH, uma constante agora, que se for o EPH, eu vou dizer que isso aqui é 0. Oxe, povo, como é que eu faço? 0,76 igual a 0 menos potencial padrão de redução do cátodo, do ânodo. Potencial padrão do ânodo é menos 0,76 volts. Concordam comigo? Alguém não entendeu isso aqui? Hein? Feedback aí, povo. Quer saber se vocês estão entendendo ou não. Senão eu vou avançando que nem vaca braba. Beleza. Então, esse aqui é o potencial padrão do ânodo. Não muito bem. Vamos lá, vou explicar de novo. Você entendeu a pilha? A pilha tá legal aí para vocês? Sim. O que é o eletrodo padrão de hidrogênio? Beleza, tu tá me respondendo, vai ficar para ti. A galera aí que não tá querendo falar, fica só na osmose. Ó. O que é o eletrodo padrão de hidrogênio? É um cara que eu vou chamar de 0. O potencial dele é 0. Por quê? Porque eu tenho essa fórmula aqui, ó, que me diz qual é o potencial da célula. Me diz que o potencial da célula, que é toda a pilha, é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Isso é uma fórmula, tá bom? Se eu tivesse, eu estou botando a mão na tela, se eu não tivesse o potencial da célula
Mas se eu tivesse o potencial do cátodo e o potencial do ânodo, eu conseguiria calcular o potencial da célula. Só isso. Vocês vão fazer isso até depois. Certo? O EPH é um cara que vai ser zero. Para quê? Para que quando eu medir experimentalmente o potencial da célula, que eu consigo fazer experimentalmente, se esse cara for zero, você concorda que todo o potencial está vindo desse cara aqui? Então, quando eu boto na equação, como é que fica? O cátodo, ó, é zero. Então tá aqui zero. Potencial da célula que eu medi no aparelho, 0,66. Poxa vida. Se eu resolver isso aqui, se eu pegar esse zero e passar para o outro lado, meu irmão, vai dar menos 0,76 volts. É uma matemáticazinha besta aqui, que eu não sei porque. Multiplica por menos 1, pronto. Multiplica por menos 1. Vezes menos 1. Vai dar menos 1 vezes menos potencial da eletrodo, mais ele, zero não muda nada, e menos 0,76. Beleza? Multiplica por menos 1. Isso aqui é quem, galera? Potencial padrão de redução do zinco, que vai ser igual a menos 0,76, certo? Mas o zinco não está oxidando, não importa, eu estou calculando o potencial padrão de redução. Essa equação calcula potencial padrão de redução. Para saber para o cobre, é a mesma coisa, é só ligar ele no EPH. Eu acho que eu vou passar um pouquinho das 10, galera, me desculpem, mas acho que no mais de 5 minutos eu não passo não. A vantagem de não pegar ônibus é essa. Mesma coisa, galera, ó. Só que agora estou usando um eletrodozinho de cobre. Anodo, catodo, mesmo jeito, ó. Agora, o que, é que vai acontecer? Quem vai reduzir, oxidar, é o EPH. E quem vai reduzir é o cobre. Como é que eu observo experimentalmente? Eu vou ver que essa barra aqui vai aumentar a quantidade dela. Vai começar a se depositar cobre metálico na barra. Certo? Como é que eu sei também? Se eu estou dizendo que esse aqui é o catodo, esse vai oxidar. Se eu estou dizendo que esse é o anodo, ele vai oxidar. Se eu estou dizendo que esse aqui é o catodo, ele vai reduzir. Certo? Mesma fórmula. A oxidação aqui do H2, o H2 perdendo 2 elétrons, e o cobre pegando esses 2 elétrons e formando cobre metálico. Um está oxidando, o outro está reduzindo. Potencial como medir no aparelho, 0,34. Certo? Mesmo raciocínio, galera. Se esse cara é zero, todo o potencial que está sendo medido é somente desse eletrodo. Então, o potencial desse eletrodo é quanto? É 0,34. O que é que eu faço? Eu substituo aqui na fórmula só para saber o sinal. Ó. Potencial de célula é quanto? É 0,34. O anodo, o potencial do cátodo, eu quero saber. O potencial do anodo é quanto? É zero. Oxe. Isso menos zero é quanto? É só ele. Então, potencial de redução. Agora eu errei aqui, vou apagar para ficar bonitinho. Light. Cátodo. O que é que eu descobri aqui? Que o potencial padrão de redução do cobre é igual a 0,34 volts. Beleza, pessoal? Beleza, galera? Captaram aí? Quer ver como isso é verdade? Lembra lá que na equação era assim, ó. Não, que quando eu mostrei o experimento, quando eu tinha um eletrodo de cobre e esse aqui era o de zinco, o potencial que ele media no aparelho era 1,10? Lembra disso? Lembra, né? Falando, não tá nem com 10 minutos. Se eu pegar o potencial que eu encontrei aqui para o cobre e o potencial de menos 0,76 que eu encontrei para o zinco, bora ver aqui, ó. O zinco é sempre o anodo, do cobre é o cátodo. Vamos botar nessa fórmula aqui, ó. Potencial de célula, vou chamar X, vai ser igual ao potencial do cátodo. Potencial do cátodo ao cobre é quanto? É 0,34 menos o potencial do ânodo, que é quanto? Menos 0,76. Menos 0,76. 0,34. Menos vezes menos dá quanto, pessoal? Mais 0,76.
Se você pegar uma calculadora aí e quiser fazer, dá 1,10. Que é quanto, ó? Quanto que eu meço no aparelho. Beleza? Captaram? Entendi. O ruim é toda vez fazer esse cálculo. Nem precisa. Os valores de potencial padrão já são todos tabelados. E a tabela estará na prova de vocês. Preciso que você entenda o que diabo é aquele potencial de onde ele vem. Mas os valores vão estar na tabela. Tá aqui uma tabelinha dessa. Ó. Não sei se está claro para você. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ó, você tem aqui, ó, potencial padrão de redução, tá bom? Ó, sempre de redução. Do flúor é mais 2,87. Do ouro, mais 1,5. Do oxigênio, mais 0,4. Do cobre aqui, ó, mais 0,34. Ao do zinco aqui, ó, menos 0,76. Aí tu quer saber o do chumbo, menos 0,13. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que usa a tabela? Olha o EPH aqui, o de hidrogênio, ó, mais 0. Ele é o 0. Abaixo dele é tudo negativo, acima dele é tudo positivo. Beleza? Entenderam como é que usa a tabelita aí? Sim, show. Ah, sim. Tabelada é mais fácil. Realmente facilita bastante. Mas, vamos entender como é que usa essa tabela, que ela traz outras informações. Por exemplo, qualquer espécie que estiver à esquerda da seta, tá bom? Tá aqui a seta, à esquerda da seta. Vai reagir espontaneamente, assim que você botar junto, com outra espécie na região abaixo e à direita da outra reação. Como assim, professor? Meu Deus. Pega aqui o cobalto, por exemplo. Tá aqui, esta reaçãozinha aqui, ó. Se eu pegar cobalto 3+, e colocar junto de água, tá vendo? Ó? Ela não está abaixo da reação e do lado direito da seta. Sempre que eu botar cobalto em água, eles vão reagir automaticamente. Pingou cobalto, mais 2. Beleza? Se eu pegar o cloro, ó, o cloro 2 está à esquerda da seta, reage automaticamente sempre que eu colocar ele na presença de cromo 3. Por quê? Porque sim, potencial favorece, certo? Mais uma. O oxigênio sempre vai reagir com bromo. Galera, isso aqui também é chamada de regra da diagonal. Fica mais fácil de ver, ó. Você pega o elemento, no caso aqui, ó, o CO, e puxa na diagonal até o outro lado da seta. Pronto. Reage espontaneamente com H2O. Ó, o césio reage espontaneamente com manganês. Ó, o ouro reagindo espontaneamente com cloro. Ó, o dióxido de manganês reagindo espontaneamente com água. Beleza? Essa molezinha aí. Outra informação importante que ela traz, que eu esqueci de anotar. Sempre a reação de cima vai reduzir e qualquer reação que esteja abaixo dela vai se oxidar. Por quê? Galera, essa tabela está organizada em potenciais de redução. O que é um potencial de redução? É a possibilidade de reduzir, né, não? Se eu digo para você que você tem um potencial de tirar uma nota 10 na prova, eu estou dizendo que você tem chance de tirar nota 10 na prova. Se eu estou dizendo que o manganês, o tetróxido de manganês aqui, ele tem um potencial de mais 1,5 e o cloro de mais 1,3, quem é que tem um potencial maior de redução? O manganês. Se ele tem um potencial maior de redução, ele vai se reduzir, enquanto o outro automaticamente vai ter que se oxidar. Outra propriedade. Todas as reações são reversíveis. Todas. Ou seja, podem ser utilizadas na oxidação. Contudo, o sinal de E- deve ser trocado. Por exemplo, essa reação aqui, ó, do flúor. Eu posso... Esse aqui é de redução, tá bom? Todas elas são de redução. Eu posso escrever lá na parte da oxidação? Pode. Eu posso escrever assim, ó. 2 flúor menos
formando flúor 2 mais 2 elétrons. Não é oxidação perdendo elétron? E as reduções ganhando elétron? O que é que eu faço? O potencial de redução é mais 2,87, o potencial de oxidação é menos 2,87. Só isso. Mais uma. A mudança nos coeficientes estequiométricos não alteram o valor de potencial padrão, pois o potencial é uma propriedade intrínseca. Isso quer dizer o quê? Se lembra da termoquímica, lá em fisicoquímica, que eu falava para vocês, ó, se você multiplicar a equação todinha por 2, você multiplica a entalpia, esquece isso aqui, tá bom? Ó, se eu multiplicar por 2, vai ficar o quê? 2F2 mais 4 elétrons, formando 4F-. Muda o potencial? Não, não muda. Se mantém constante. Beleza? Só isso aí. Deu para entender, pessoal? Tem só exercício para fazer aqui, tem 3. Vocês querem que eu resolva? Eu resolvo com vocês. Sim. Deu para entender o que é que eu resolvo o exercício? Já é 10 horas. Nossa aula, em tese, acabou. Se quiser que eu resolva, eu fico um pouquinho com vocês. Sim, beleza, bora lá. São exercícios para a parte que eu considero mais complicada. Não é de balanceamento, tá bom? É a parte de você calcular o potencial padrão de redução. Que é você usar aquela tabela. Certo? Ó, o valor de potencial padrão para a célula representada pela equação. Por essa equação aqui, ó. 2Ag+, mais manganês, formando 2Ag sólido, mais manganês, magnésio 2+. Conhecendo os potenciais padrão de redução, ele te dá o potencial padrão da prata. Ó. Prata, mais elétron, isso aqui é uma setinha. Prata mais elétron, formando prata sólida. Potencial padrão de redução, mais 0,8 volts. Magnésio, mais 2 elétrons, reação de redução também, né? Menos 2,37 volts. O que ele pergunta? Ele quer saber qual o valor de potencial. Beleza? O que eu tenho que lembrar aqui, pessoal? Vocês vão ter que lembrar só dessa fórmula. Potencial padrão da célula vai ser igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Professor, como é que eu vou identificar o cátodo e como é que eu vou identificar o ânodo? Aqui tem 2 jeitos de fazer isso. Ou você pega essa equação aqui de cima e calcula o NOx delas, mas eu vou ensinar um jeito que é mais fácil, que é usando a tabela. Galera, não é prata com magnésio, é prata mais, ó, Ag+, com magnésio que está reagindo. Eu vou procurar na tabela, eu vou até voltar aqui na tabela, deixa eu ver se tem ela aqui. Ag+, acho que não vai ter porque... Não vai ter não. Vai? Tá aqui o magnésio. Vamos lá. Ag+, tá aqui, ó. Achou a da prata, ó. Ag+, certo? Ó. Tá aqui Ag+. Essa tabela tá assim, ó. Essa aqui é a primeira parte, essa aqui é a continuação, certo? Então, vocês conseguem perceber que, ó, o Ag+ está aqui, ó. E o magnésio está embaixo do Ag+. Se a sequência fosse essa aqui, ó, vem descendo, depois continua descendo. Me digam aí se vocês conseguem entender isso. Que o magnésio aqui está debaixo do Ag+. Ou então tem outra forma de ver, ó. Olha o potencial de redução do magnésio, mais 0,8 da prata. Olha o potencial de redução do magnésio, menos 2,37. Quem é o maior potencial de redução? Respondam aí, magnésio ou prata? Prata, né? 0,8 é maior que menos 2,37. Aí, galera, se o potencial de redução é maior, isso quer dizer o quê? Que ela vai se reduzir. Então, a prata é quem vai reduzir. E o magnésio vai se oxidar. É o que sobra para ele fazer. Pessoal, lembra lá do bizu que eu falei? Quem é que reduz? Não é o cátodo? Quem é que oxida? Não é o ânodo? Vogal, vogal, consoante, consoante?
Eu não tenho os valores de potencial padrão? Substituir aqui, ó. Tu vai ter o quê? O potencial de célula vai ser igual ao potencial do cátodo, que é 0,8, menos o potencial do ânodo, que é menos 2,37. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar 0,8 mais 2,37. Isso aqui vai dar 3,17 volts positivo. Esse é o potencial de célula. Deu quanto aqui? Tá aqui. Tá? Mais 3,17 volts. Vocês entenderam como é que eu fiz isso aqui, pessoal? Vamos fazer mais um. Ó, uma célula galvânica é constituída de 2 eletrodos. O primeiro eletrodo é uma lâmina de ferro metálico submersa numa solução de ferro, sulfato de ferro, e a outra é de prata, submersa na solução de nitrato de prata. Sabendo que os potenciais normais de redução desses dois elementos são... Isso aqui é uma setinha. Ferro, menos 0,44. Prata, mais 0,8. O que ele quer saber? O potencial da célula, quando esses dois caras estão ligados entre si, é quanto? Vamos lá. Por favor, me acompanhe. Quem aqui tem maior potencial de redução? Me respondam aí. Prata ou ferro? Pelo menos um me responda. Quem aqui tem o potencial de redução mais alto? Prata. Não, macho. Pressão ali, ó. Menos 0,44 é maior que mais 0,8? É, entendi. Ah, olha pro sinal. Beleza? Olha pro sinal. Mais 0,8 é maior que menos 0,4. Certo? Ó, menos 0,8 e mais 0,8. Quem é maior? Mais 0,8, porque o sinal é positivo. Certo? Então, se esse cara é maior, quem é que vai se reduzir? O maior potencial. Então, esse cara vai se reduzir e esse cara aqui vai se oxidar. Quem oxida é o anodo. Quem se reduz é o cátodo. Como é a fórmula? Potencial padrão de célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Você percebeu que eu faço essa parte aqui só para saber quem é o cátodo e quem é o anodo? Depois que eu descubro, meu irmão, é só botar o potencial no canto. Ó. Quem é o cátodo? É o mais 0,8. Quem é o ânodo? É o menos 0,44. Menos 0,44. Pessoal, cuidado, viu? Bota o menos. Para que tenha essa diferença aqui. Menos com menos é quanto? É mais. Você fica 0,8 mais 0,44. Isso aqui vai dar 1,24 volts. Mais. Aqui, ó. Tem. Beleza? Isso aqui é fácil, né? O que é que precisa saber para resolver essa questão? Usar a bendita tabela. Entender que quanto maior o potencial de redução, ele vai reduzir. E o outro vai oxidar, pô. Se um reduz, o outro tem que oxidar, é obrigatório. Certo? E aplicar essa formulazinha besta. Para terminar mesmo, vamos aqui, ó. Observe as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Semi-reação do potencial padrão de redução, certo? Tá aqui, ó. Potencial padrão do alumínio é essa. Tá aqui uma tabelinha. Eu só fez trazer a tabelinha para cá. Aí, com base nessas informações, indique quais reações de oxirredução a seguir são espontâneas nos sentidos indicados. Ou seja, cloro vai reagir com iodo, formando Cl-. Como é que eu sei se isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu tenho que olhar os potenciais. Então, vamos lá. Qual que tem Cl2? Cl2 está aqui, ó. Mais 1,36. Certo? E o I2? O I-? O I-, procura ele aqui na reação. Não está aqui, ó. Só que cuidado, tá bom? Você está vendo que o I- está no produto? Tá, né? Ó.
Isso aqui é uma reação de redução. O I- aqui, ó, ele está nos reagentes e aqui ele está nos produtos. Então, eu inverto isso aqui, certo? Eu inverto isso aqui para saber. Qual delas tem uma... Perdão, não precisa fazer isso não. Qual delas vai se reduzir? Olha para cá. Essa aqui, ó, mais 1,36, mais 0,5. Quem que tem o maior potencial? Não é o cloro? Então, o cloro vai se reduzir. Necessariamente, essa aqui vai se oxidar. Para ela se oxidar, ela faz que perfil? É o contrário. Vai ser 2 e menos, formando I2, mais 2 elétrons. Está acontecendo isso aqui, galera. O cloro indo a cloro menos, o I menos indo a I2. Então, essa aqui está se oxidando, perdão, essa aqui está se reduzindo, e essa aqui está se oxidando? Tá. Então, essa A aqui está correta. Ela é espontânea. Vamos ver outra. Mesmo raciocínio. Eu vou olhar para a equação e vou procurar na tabela. Níquel mais cádmio. Níquel sólido mais níquel 2+. O que é que está acontecendo aqui? Ó? O níquel, que era 0, está indo para mais 2. Está dizendo aqui que o níquel está se oxidando. E o cádmio, que era mais 2, está indo para cádmio 0. O cádmio está se reduzindo. Vamos procurar quem é que tem maior potencial de redução, se é o níquel ou se é o cádmio. Níquel, está aqui, ó. Menos 0,25. Cádmio, está aqui. Menos 0,40. Quem é que tem maior potencial de redução? É o níquel. Então, o níquel é que é para se reduzir. E o cádmio é para se oxidar. O que é que está acontecendo? O níquel está se oxidando e o cádmio está reduzindo. Você está vendo que é o contrário do que a tabela te diz? Ó, o níquel aqui está indo para níquel 2+, se oxidando, e o cádmio está se reduzindo. Mas a tabela me diz, pelo potencial, que o níquel era para reduzir. Então, essa aqui não é espontânea. É assim que eu faço o julgamento. Olha para essa aqui agora. Alumínio sólido, formando alumínio 3+. Está se oxidando, perdendo elétrons. Estânio 4+, para estânio 2+. Está ganhando elétrons, se reduzindo. O que eu vou olhar agora? Olha na tabela. O alumínio tem menos 1,66. E o estânio, mais 0,13. Potencial do estânio, 4 para 2, é maior do que o do alumínio. Então, esses dois, esse cara se reduz e esse cara se oxida. O alumínio está indo de alumínio sólido para alumínio 3+. O alumínio está oxidando e o estânio está reduzindo. Está batendo com uma tabela? Tá. Então, é espontâneo. Vamos para a última. Olha para o cloro aqui, ó. Cl- para Cl2. Está indo de menos 1 para 0. De menos 1 para 0 tem que ganhar um elétron, ou seja, tem que se reduzir. Então, o cloro aqui, ó, está reduzindo. E o bromo está indo de Br2 para Br-. Está indo de 0. Perdão, de menos 1 para 0 tem que perder esse elétron. Então, tem que se oxidar. Ox. De 0 para menos 1 tem que ganhar um elétron. Então, tem que se reduzir. O cloro está se reduzindo, o bromo está se oxidando. Vamos procurar. Br2 é mais 1,07. Cloro é mais 1,36. O potencial do cloro é maior. Então, o cloro é para reduzir e o bromo é para oxidar. O bromo está reduzindo e o cloro está oxidando. É o contrário da tabela. Então, essa aqui não é espontânea. Galera, é isso aí. Quem ficou até o final, obrigado pela atenção de vocês. Passou 12 minutos aí, mas eu acho importante deixar essas questões resolvidas, porque eu nunca abordei essa matéria com vocês antes. É matéria nova, zerada bala, certo? Então, pelo menos, vocês têm algumas questões resolvidas aí. No AVA, tem mais questões. Tem 3 questões dos exercícios, certo? Que tem o feedback. Então, resolvam, porque lá tem um feedback, como é que você resolve. Como é? Colocando quando no canal do YouTube? Cara, eu vou ver se eu coloco essa semana ainda. Mas esse conteúdo é para AP2. Foquem na AP1. Certo? Não tem pressa, não. Foquem na AP1. Vão ver lá as horas de revisão. Esse conteúdo aqui é todo para AP2. Não endoidar, não, que vocês têm AP1 aí na frente. Certo?
O conteúdo vai estar lá. Usem o AVA e pesquisem questões de balanceamento do método em um elétron, questões de cálculo de potencial padrão. Pronto, vai aparecer uma porrada na internet resolvida. Ainda tem vídeo resolvendo isso. Beleza, galera? Fora os meus. Dá a minha aula lá e você dá o like, que vocês não dão um like, e se inscreve no canal. Vocês não dão um like nos vídeos, eu sei. Boa noite, galera. O Acivan não dá like nos meus vídeos, com certeza. Dou sim, com certeza. Ah, deixa eu dar a chamada aqui. Foi mal, pessoal. Esqueci. Ó. Muita gente já saiu, já? Saiu não. Só tinha 25 caixinhas no meio. Vai. A disse vai aí. Quadro de comunicações. Beleza? Show. Então, galera, façam a lista. Juan, você, se já tiver saído, ou a Esmalha, ou Léo, não sei. Se organizem aí e montem essa lista de prática para mim, por favor, para quem vai querer, quem é que vai poder assistir, quem é que vai querer assistir. Quem não quiser assistir, não se sinta intimidado a assistir. Só quero saber quantos alunos eu vou ter no laboratório. Porque se Deus quiser, eu não vou ter menos de 30. Para eu poder fazer a prática num dia só e não ter que ir 2 vezes. Valeu, galera. Good night to everyone.